Olá pessoal, nessa aula a gente vai retomar os principais conceitos que a gente viu em Mate 2. Então a gente começou falando a respeito de potenciação. Então aqui tem um resuminho das principais propriedades de potenciação. Aí um exemplo, né? A gente também falou sobre as propriedades de radiciação, então a gente trabalhou bastante com situações em que envolvia radicais. Então aqui assinar a alternativa correta. Eu já vou comentar a resposta sempre na sequência, se você quiser pausar o vídeo, se não, tome isso como exemplo para a gente discutir. Então, a primeira afirmação é falsa, porque raiz de 4 mais raiz de 5 não é raiz de 9, eu não posso fazer essa soma de raízes. Se eu faço no item B também é falso, porque eu não posso, estaria cometendo o erro, né, dizer que A mais B ao quadrado é A quadrado mais B ao quadrado, isso é um produto notável, né? No item C também é falso, porque fazendo a racionalização, isso vai dar 9 raiz de 3 sobre 3, que é 3 raiz de 3. No item D, isso é verdade, fazendo a racionalização você vai obter raiz de 5 mais 1. E no item E, raiz de 16 não é igual a mais ou menos 4. Raiz de 16 é 4 nos reais. Se estivéssemos falando de números imaginários, o raiz de 16 poderia sim ser considerado mais ou menos 4, mas nos reais, raiz de 16 é 4. Depois a gente falou um pouco sobre os conjuntos numéricos. Então lembra lá que a gente começa falando dos naturais, que são os números 0, 1, 2 e por aí em diante. Depois os inteiros que além dos naturais têm os negativos, então menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Tudo isso está incluído ainda nos racionais, que são todos os números que a gente consegue escrever na forma de fração. Aí eu tenho os números que não são racionais, que são os irracionais, que são aqueles cuja parte decimal ela não tem um período, ou seja, por exemplo, o raiz de 2, o raiz de 3, o π. A junção desses dois leva aos reais. E aí o que a gente está estudando agora, inclusive em Mate 4, é que englobando tudo isso ainda tem os números complexos. Uma coisa que a gente comentou também bastante aqui foi essa questão da dízima periódica. Então, se eu tenho a sequência 0,55555, né, o número do 0,555, eu posso multiplicar por 10, subtrair uma expressão da outra e aí eu obtenho a fração, que é chamada fração geratriz. Um exemplo desse tipo de assunto é sobre a teoria dos conjuntos, a alternativa incorreta. Se um número é natural, ele também é... A resposta é o C, irracional, porque todo número natural ele é inteiro, ele é racional, ele é real, ele é complexo, ele só não é irracional. O irracional ele não engloba os racionais que está englobando os números naturais. Depois a gente falou um pouquinho sobre o teorema fundamental da aritmética, e principalmente sobre o MMC e o MDC. Então lembra que o cálculo do MMC, você fatora os dois números até você chegar na fatoração 1. E nessa fatoração, aqui do lado, você multiplica esses valores e aí você obtém o menor múltiplo comum, que nesse caso daria 4 vezes 5, 20. Ou seja, 20, olhando na tabuada do 10 e do 20, é o primeiro valor em que aparece um múltiplo de 10 e um múltiplo de 20. Ou seja, o 20 ele é múltiplo ao mesmo tempo de 20 e de 10. Quando a gente fala de MDC, você vai pegar os dois valores e vai fatorar só por números que dividem os dois ao mesmo tempo. No caso aqui seria o 2 e o 5. Então você vai obter o 10. O 10 ele é o valor que divide ao mesmo tempo o 10 e o 20. Então nesse exemplo, se você quiser, pausa o vídeo que eu já vou discutir a resolução. Então, o maior número de grupos para ser formados, eu preciso encontrar um divisor comum entre 120, 180 e 252. E aí eu vou encontrar o maior divisor possível. O maior divisor possível, eu tenho que fazer o MDC entre esses três valores, e a resposta vai ser 12. Outro assunto que a gente também estudou foi essa parte de números e algarismos, principalmente sobre essa representação, em que quando a gente faz a divisão de um número n, por exemplo, por um divisor d,
A gente obtém esse quociente Q e esse resto R. E a partir dessa lógica, a gente consegue escrever que o N ele é o divisor vezes o quociente mais o resto. Um exemplo desse tipo de exercício é esse que está aqui. Então, a pergunta para saber quantos múltiplos de 11 eu tenho entre 10 e 2020, quando eu escrevo 2020 como sendo 11 vezes 183 mais 7, a partir daquela ideia de dividir o 2020 por 11, eu posso observar que existem 183 vezes o 11 dentro do 2020, fatorando 2020 assim em 11 vezes 183 mais 7. Aí a resposta é 183 múltiplos de 11 que existem acima de 10 e abaixo de 2020. Outro assunto que a gente comentou também são os produtos notáveis, tanto os de segundo grau quanto os de terceiro grau. Também falamos a respeito das fatorações, então diferença de quadrado, que tem a ver com produtos notáveis, né? Só que é o processo contrário. Um exemplo é esse daqui. Simplifique as expressões. É correto afirmar que... Então, a primeira expressão, o que você pode começar fazendo é, aqui dentro, na parte de cima do numerador, desenvolvendo o y ao quadrado x ao quadrado e obtendo essa fração, x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado. Na parte de baixo você pode desenvolver o produto notável raiz de x menos raiz de y ao quadrado. Na parte de cima dá para você cortar o x quadrado com o x quadrado e fica só com o x quadrado menos y quadrado. Na parte de baixo fica só o x mais y. Em cima é a diferença de quadrados, que quando você abre, você consegue cortar com o x mais y da parte de baixo. Aí sobra só x menos y. Do B, você consegue colocar o x em evidência, cortar o x e fica x menos y sobre 2. Quando você divide, é correto afirmar que, analisando as alternativas, não tem como, o produto das duas é o que dá maior do que zero. Porque quando você multiplica, vai dar x menos y ao quadrado sobre 2. E não importa quem é o x, quem é o y, x menos y ao quadrado sempre vai dar um número positivo. Outro assunto que a gente também comentou foram os problemas de primeiro e segundo grau. Esse assunto é bem importante porque ele é muito amplo e ele trata geralmente de situações, problemas que envolvem aí, principalmente pensando em Enem, assim, tem bastante questões desse tipo. Então, a teoria em si não tem muito o que falar, mas de fato olhar para os exercícios e encontrar equações que vão acabar em situações de primeiro e segundo grau. Então, como por exemplo esse da FUVEST, em que ele fala de uma situação de uma festa com N pessoas, de repente 31 mulheres se retiraram, e aí sobra na razão de dois homens para cada mulher, depois 55 homens se retiraram, e aí fica na razão de 3 mulheres para cada homem. Então o que você tem que fazer é começar nomeando as variáveis H, o número iniciais, e M, o número iniciais de mulheres na festa. Na primeira situação, quando saem 31 mulheres, a razão de 2 homens para uma mulher. Depois, das mulheres que ficaram na festa, que é M-31, ao sair 55 homens, ficou na proporção de 3 mulheres para cada homem. Resolvendo o sistema, você vai encontrar o H e o M, e aí você consegue responder o total de pessoas no início da festa. Outra questão que a gente também começou a trabalhar foi a parte de porcentagem. Basicamente, o conceito de porcentagem ele é relativamente simples, mas uma coisa que a gente vai usar bastante é esse fator de correção. Então, por exemplo, se eu quero aumentar 30%, basta eu multiplicar o valor por 1,3. Se eu quero fazer uma redução de 30%, basta multiplicar o valor por 0,7. Isso a gente vai usar bastante em porcentagem. Aqui tem uma questão como exemplo de porcentagem. Então, nesse exercício, o que você tem que fazer é, primeiro, dividir o valor de R$16,90 por R$3,85 para saber quanto custaria esse sanduíche em dólares aqui no Brasil.
Depois você pode fazer a diferença entre o valor nos Estados Unidos do sanduíche e o valor que você obteve no Brasil, R$ 4,39, e dividir isso pelo valor dos Estados Unidos. Aí você obtém qual é o percentual, quanto a mais custa o sanduíche nos Estados Unidos.